Aleluia. Podemos dizer que estamos sossegados porque sabemos que Ele é Deus. Me aquietarei, pois sei que Tu és Deus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. E gostava de começar lembrando que estamos estudando a Carta aos Hebreus. E quando nós estudamos a Carta aos Hebreus, uma das coisas que sempre acontece é que nós ficamos com um pé no Velho Testamento, outro pé no Novo Testamento, e acho que o nosso corpo fica todo no hoje. Eu não sei como é que isto é possível, mas a Carta aos Hebreus consegue isso. Então, meus amados irmãos, na última sexta-feira, nós começámos a meditar no capítulo 3. Eu ia pedir que me fizessem a passagem para aqui, obrigado. Nós começamos a meditar no capítulo 3, ali temos, e vimos que este capítulo 3 está dividido em duas partes. A primeira parte nos primeiros versículos, onde Moisés ele é apresentado como grande, eu diria até diferente, ele é apresentado como muito grande, no entanto, inferior a Jesus Cristo. É interessante, nós vimos isto na semana passada, que o escritor aos Hebreus começa por dizer que eles são tão elevados que podem ser comparados um com o outro. Mas depois leva-nos a concluir que Jesus é tão maior que não dá para comparar. Jesus continua maior. Aleluia. Depois nos versículos 7 a 19, e nós hoje iremos entrar nessa parte, fala acerca sobre a exortação, sobre o endurecimento do coração. Vimos que o texto começa com uma expressão pelo que, por alguma razão, já está. E esta expressão liga o texto aos primeiros versos. Ou seja, liga este texto com o que está escrito anteriormente na Carta aos Hebreus. De muitas maneiras, como Moisés. Na mesma linha de pensamentos, como José é superior aos anjos, ele é também superior a Moisés. Depois, meus amados irmãos, nós fomos vendo o que era Moisés. Moisés era tido pelos judeus como o maior dos homens. Ninguém foi tão grande como Moisés. Ninguém para os judeus era uma pessoa tão elevada como Moisés. E agora o escritor vai dizer, este que era tão elevado, não tem estatuto suficiente para ser comparado com Jesus, porque Jesus é muito superior a ele. Aleluia. Foi mediador por quem Israel recebeu a lei, a aliança, o tabernáculo, o culto e a identidade nacional. Nós estivemos vendo o que é que isto queria dizer. E mesmo assim, ele não era tão grande quanto Jesus, porque Jesus foi mediador de uma maior aliança, em que através dele nós temos acesso ao Pai. E vimos depois que ele falou boca a boca com Deus. Depois estivemos vendo uma das expressões, é considerai, e começa por fazer o apelo para que Jesus seja considerado, um bocadinho na linha que eu disse há pouquinho. Significa dizer que ele preenche os requisitos para ser comparado, mas Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote, ele apresenta-se só comparável com Moisés, mas sempre superior. Jesus e os crentes, vimos acerca do mensageiro de Deus que devemos ouvir, do nosso sumo sacerdote e do administrador da casa de Deus. Irei voltar a esta ideia, por isso eu não irei gastar aqui tempo na recapitulação com ela. Meus amados, pedi-vos agora que viesseis comigo ao capítulo 3. Eu irei projetar o texto, mas os irmãos que preferirem acompanhar nas vossas Bíblias, eu queria ler de novo o versículo 1, capítulo 3, e no versículo 1. E diz a palavra do Senhor, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Venham agora comigo ao versículo 7.
E diz a palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. E depois continuamos no versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmes o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Até aqui a palavra do Senhor. E, amados irmãos, deixem-me voltar aonde eu fiquei na semana passada. E na semana passada nós encontramos a figura de Jesus. Para os judeus, o escritor vai buscar a figura mais elevada, o sumo sacerdote. Homem da mais alta autoridade entre os judeus. Mas para os crentes, o escritor vai buscar os apóstolos. Como mensageiros de Deus, eram tidos igualmente da mais alta autoridade. Jesus Cristo é as duas coisas. Mas é as duas coisas de uma forma superior. Meus amados irmãos e prezadas irmãs, deixem-me dizer-vos nesta noite, nós precisamos de olhar para Jesus como aquele que é maior, como aquele que é superior. E se não conseguirmos levar mais nada desta carta aos Hebreus, que consigamos levar que Jesus é sempre maior. Amém. Este texto, ou esta admoestação que nós vamos estudar, ela tem uma estrutura e antes de entrarmos nela eu gostava de olhar para a estrutura. Inicialmente, o escritor faz uma ligação com o versículo 1. Hão de ver que eu fiz questão de ler o versículo 1, porque a ligação é feita exatamente com esse versículo 1. Como que aparece-nos o versículo 1, depois aparece-nos um parênteses, como nós às vezes dizemos, isto é um à parte que eu estou a dizer aqui. E depois ele continua e vai buscar outra vez onde estava, lá em cima, no versículo 1. Depois nós temos um reforço. Que reforço é este? Este reforço é ir buscar de novo uma ideia através do livro dos Salmos, no Salmo 95. Para dar força à sua ideia, ele socorre-se do texto dos Salmos. E deixem-me pôr-vos aqui um parênteses. Lá no versículo 7, o escritor aos Hebreus diz: como diz o Espírito Santo. E a seguir começa a citar o Salmo 95. Sabe o que é que ele está dizendo àqueles que estão a ver? O texto dos Salmos foi inspirado por Deus e é esse mesmo texto que eu trago agora para vocês sentirem este reforço antes de eu avançar com a admoestação que eu trago. Esta ideia da inspiração das Escrituras, ela é muito importante, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e esquecemos que o que lá está foi inspirado pelo Espírito de Deus e tudo foi inspirado.
a pensar em nós, a pensar em ti. E quantas vezes a palavra de Deus responde, parece que eu às vezes olho para a palavra de Deus e digo, então, mas o escritor da Bíblia sabia o que é que eu estou a viver hoje? Como é que logo hoje eu vim ler este texto? Parece que ele sabia exatamente a minha vida hoje e que escreveu isto só para mim. O Espírito Santo sabia. E também te conduziu a ler-se aquele texto. Amém. O Salmo 95, ele vai buscar o exemplo de Moisés e ele vai falar acerca daqueles que desobedeceram. E diz que aqueles que desobedeceram, eles não honraram com obediência aquilo que Deus trouxe através de Moisés. E porque eles ignoraram, Deus os rejeitou, e porque Deus os rejeitou, eles morreram no deserto. Eles saíram do Egito para ir para a terra prometida, mas eles não chegaram lá. É este exemplo que o escritor vem buscar para nós. E, meus amados irmãos, nós precisamos de perceber muito bem que aqueles que honraram receberam a bênção e o favor de Deus. Os restantes morreram no deserto. O endurecimento do coração, e deixem-me entrar aqui um bocadinho numa ideia que é a definição, não nos colocarmos obstinadamente contra Deus. A palavra de Deus diz, mas eu digo. Irmãos, quando eu ouço alguém dizer isto, eu entro em pânico. A palavra de Deus diz, mas eu digo. Já ouviram expressões como estas? Sabe o que é que isto quer dizer? Eu e Deus estamos no mesmo pé de igualdade. E agora vamos lá discutir quem é que tem razão. Quero-lhe já dizer de antemão que você perde sempre. Porque quando Deus diz, Deus diz. Não tem discussão. É um não assunto. Sabe porquê? Aquele que sabe todas as coisas. Esse já disse. Não destruir o caminho do perdão e de volta para Deus. Olha, o maior problema é que algumas pessoas têm abandonado a Deus e fecharam a porta. Alguns foram mais longe, construíram lá uma parede. Sabe o que é que isso quer dizer? Não vou voltar mais. Passaram a ponte, quando chegaram ao outro lado, destruíram a ponte. Eu quero dizer que falhar, todos nós falhamos. Mas há sempre uma ponte de volta para Deus. Esta comparação com recurso ao Salmo 95, ela acrescenta a palavra hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados irmãos, este hoje precipita para a nossa própria vida, este hoje precipita para os nossos problemas e as nossas situações, este texto. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Eu quero dizer-vos, meus amados irmãos e irmãs, ao longo dos meus anos de ministério, há uma coisa que eu tenho percebido. É mais difícil recuperar um desviado, sobretudo se for um desviado ferido, do que trazer ao arrependimento alguém que nunca esteve na igreja. Sabe porquê? Ele endureceu o seu coração. Ficou tão duro que ele não consegue fazer o caminho de volta. E até construiu um conjunto de argumentos para si próprio.
construiu um conjunto de explicações e de justificações para si próprio. Algumas que só ele entende, mas que são as suas justificações. Basicamente, ele destruiu a ponte e não volta para trás. Amados irmãos, se hoje ouvirdes a voz de Deus, faz o caminho de volta. Amém. Ora, o perigo. Idêntica condenação para hoje daquela que foi com o povo de Israel. Sabe qual foi a condenação do povo de Israel? Não chegaram ao destino. E, meus amados irmãos, o meu destino é a morada celestial que Deus tem preparada para mim no céu. E quando nós nos perdemos pelo meio do caminho, nós não chegamos ao destino. Amado irmão, prezada irmã, você e eu, nós precisamos de correr, de caminhar, de avançar, de persistir, porque nós queremos chegar até ao destino. Aleluia! Repousos diferentes, os israelitas na terra prometida e para os crentes na eternidade com Cristo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu estou a falar há uns anos, se calhar já estou a falar há uns 10 anos, uma professora de escola dominical chegou à escola dominical e disse assim: eu quero que vocês escolham o homem mais forte que vocês veem aqui na igreja. Bem, os miúdos achavam todos que o mais forte era o pai. E começaram todos à procura do pai mais forte. Entretanto, veio lá um irmão, daqueles assim, mais encorpados. E agora eu vou escolher um menino. E a professora escolheu um menino no meio da classe e trouxe todos para cima. Tinha uma mesa e ela disse: o que vocês vão ter que fazer é uma coisa muito simples. Vocês vão ter que fazer um coração. E voltou-se para a criança e disse: tu sabes fazer um coração? E o miúdo olhou para ela e disse: claro que eu sei fazer um coração. E ela foi lá a um saco, tirou uma plasticina e disse-lhe: pronto, tens aqui, faz um coração. E voltou-se para o nosso irmão e disse: também consegues fazer um coração? E ele começou-se a rir. E ela disse: não, mas vais ter que fazer um coração grande. Só que eu não consigo pegar na tua matéria-prima. Pega ali do saco. Quando ele foi ao saco, ela tinha uma pedra assim deste tamanho para ele fazer um coração. Bem, ao fim de 5 minutos a criança já tinha ajeitado um coração com plasticina. O nosso irmão ainda não sabia o que é que ia fazer à pedra. Acabou a escola dominical, a pedra ficou como estava e a plasticina ficou com uma forma do coração. Deixem-me ir buscar esta ideia que a nossa irmã conseguiu com tanta habilidade e dizer-vos que o nosso Deus quer que o nosso coração seja como a plasticina que Ele consegue trabalhar. Mas por vezes nós endurecemos o nosso coração ao ponto de ele ficar como uma pedra. E sabe uma coisa? Se ele tivesse estado a fazer à pedra o que a criança fez à plasticina, ele tinha sangrado as mãos. E não tinha feito o coração. Que o Senhor nos ajude. Estes sempre erram. Hebreus no capítulo 3 e no versículo 10 diz lá: porque me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Os desobedientes foram alvo da indignação, de Deus. O erro não era fruto da desobediência, ou melhor, o erro era fruto da desobediência, o erro não era fruto da ignorância. Às vezes nós erramos por uma coisa: ignorância.
Mas não era esse o caso. O erro era fruto da desobediência. E então, meus amados irmãos, isto leva-nos a perceber que eles sabiam qual era o caminho que deviam trilhar e escolheram trilhar outro. Não existiu uma punição repentina, mas existiu uma punição que durou 40 anos. Sabe uma coisa, meus amados irmãos? Eu muitas vezes olho para o relato do Éden. E há uns anos atrás eu fiz uma pergunta a mim próprio e disse: Eva comeu do fruto, mas Adão comeu porquê? Sabe qual foi a minha conclusão? Eva comeu do fruto e não morreu logo. Se Eva tivesse dado uma trinca no fruto e caído para o lado, o Adão entrava em pânico. Mas não aconteceu isso. Eva comeu do fruto e estava tudo bem. O Adão comeu do fruto e estava tudo bem. Deram mais um espaço e os problemas começaram a aparecer. Logo mais estavam a fazer aquela figura triste de andar a apanhar folhas para se vestir. E daí para a frente, o homem não deixou de fazer figuras tristes. Amados irmãos, prezadas irmãs, quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não entendemos que aquilo que a palavra de Deus nos diz, mesmo quando nós sabemos que de alguma situação advém algum tipo de punição, o nosso problema é que a punição não é imediata. Mas ela virá depois. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E nós precisamos de olhar e perceber que Deus sempre cumprirá a sua palavra. Amém? Olhemos para Hebreus capítulo 13 e no verso 17 e 18. Com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Sabe o que é que este texto nos diz? Este texto nos diz que aqueles que desobedeceram, eles foram colhendo os seus frutos. É interessante, e permitam-me voltar a um dos episódios que aconteceu no deserto. E a Bíblia diz que Deus, veja o que é que a palavra de Deus diz, que Deus enviou serpentes venenosas. Na nossa tradução utiliza a expressão ardentes. Serpentes venenosas. Eu não sei se alguém aqui já foi picado por uma serpente. Não? Alguém quer experimentar? Não. Mas a situação é complicada. A pessoa começa a ter alguma coisa que não devia na sua corrente sanguínea e aquilo começa a correr mal. E em muitos dos casos leva à morte. Sabe o que aconteceu? Exatamente isto. Eles foram picados e estavam a sofrer umas horas e acabavam por morrer. E agora vão ter com Moisés e dizer: Moisés, por favor! E lá foi Moisés falar com Deus outra vez. E Deus diz: faz uma serpente de metal, pendura lá no meio da árvore. E diz para eles irem olhar para a serpente. Isto foi uma coisa muito estranha, porque eles queriam olhar para tudo, menos para serpentes. Olha, põe lá um rato. Eles olhavam para o rato. Põe um leão, eles olhavam para o leão. Agora, eles estavam a sofrer por causa das serpentes e Deus manda fazer uma serpente. Se calhar Deus queria dizer-lhes: olha, tudo o que vocês têm sou eu que vos envio. Sou eu que vos estou a enviar a punição, mas sou eu que vos envio também o livramento. E agora eles chegavam lá e o caminho que eles estavam a fazer para a morte, de repente olhavam
para a serpente e fazia o caminho para a vida. Isto pode parecer-vos estranho, mas isto foi a realidade. Meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que o nosso Deus, Ele deixa sempre um escape para que nós façamos de novo o caminho para a vida. Não nos deixemos levar, mas façamos sempre o caminho de volta. Amém? Olha, a linguagem figurada que nós encontramos neste texto. O repouso, que tem um duplo significado para o povo de Israel, a Canaã, terra prometida, para a igreja do Senhor, a vida eterna. A provocação, as desobediências dos rebeldes, lá ao longo da caminhada no deserto, e para a igreja, a incredulidade e um coração perverso. Esta incredulidade não é apenas a pessoa que não acredita, é também a pessoa que acredita e diz: isto não me dá jeito nenhum, eu tenho que fazer diferente. E por último, a casa de Deus. Por um lado, o povo de Israel, por outro lado, a igreja. Este texto também nos apresenta 3 imagens relacionais. Primeiro, o mensageiro de Deus, a quem nós devemos de ouvir. Por outro lado, o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, aquele através do qual nós chegamos até à presença de Deus. E por último, o administrador da casa de Deus, a quem devemos obedecer. Jesus é o mensageiro por excelência. O texto de Hebreus começa: havendo Deus antigamente falado aos pais, de muitas formas, de muitas maneiras, agora falou-nos pelo seu Filho. Deus sempre falou, mas Ele agora arranjou um mensageiro melhor. Precisamos de o ouvir. É verdade que ao longo do Velho Testamento foram levantados vários sumos sacerdotes que uma vez por ano entravam na presença de Deus, levando sacrifício pelo pecado do povo. Mas agora nós temos um sumo sacerdote muito maior. Jesus Cristo, que entrou lá em cima. Não foi no lugar santíssimo, não. Foi mesmo lá em cima no céu. Também não levou o sacrifício de um animal. O sangue de um animal levou o seu próprio sangue. Através de quem chegamos até Deus. E por último, o administrador da casa de Deus, a quem nós devemos obedecer. Amados irmãos, a questão da obediência é sempre difícil. Sim? Vocês são todos muito obedientes. É difícil ou não? Sabe porquê? Obedecer muitas vezes implica pôr de lado a nossa vontade. Não é assim? Mas Deus, como administrador da casa de Deus, nós devemos obedecer. Pedia que viesseis comigo. Hebreus 3, 15 e 16. Enquanto se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouvirdes a voz. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Havendo ouvido, ouviram o mensageiro, mas não perceberam que o mensageiro era também o administrador. E provocaram. Permitam-me concluir com uma aplicação deste texto. Cuidado com o coração mau e infiel. Cuidado. 3:12. Os irmãos podem ler, por favor, comigo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração
mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Eu trouxe uma outra tradução. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, vejam a palavra infiel é aqui traduzida por descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Cuidado. Sabe porquê que muitas pessoas têm acidentes? E às vezes aqueles acidentes pequeninos que só servem para nos dar dores de cabeça e preencher papéis. Sabem como é que são esses acidentes? A maior parte das vezes é apenas um descuido. Isto não, ele não vai parar. Ai, afinal parou. Mas agora já não consigo parar. Só ia a 40. Mas já partiu 2 farolinhos e um para-choques ficou ali riscado. Dá quase mais despesa na tinta que gastamos na caneta a preencher os papéis do que propriamente a arranjar o carro. Nunca viram acidentes destes? Ninguém se magoou? Perdeu-se logo ali um dia de trabalho? Sabe o que é que aconteceu? Apenas uma coisa. Não houve cuidado. Cuidado, meus irmãos, com o nosso coração, para que ele não se torne nem infiel, para que o nosso coração não se aparte do Deus vivo, para que ele não se torne descrente, como está na outra tradução. Amados irmãos, cuidado com o afastamento. Cuidado com o afastamento. Afastar é fácil e normalmente é devagar. Depois, para voltar, sabe uma coisa? Grande parte das pessoas que se desviam, não se desviam num dia. Eles vão se desviando. E quando dão conta, eles já não vêm. A maioria das pessoas, elas começam por se afastar, por começar a ter uma distância entre eles e Deus. E quanto maior é a distância, menor é a influência de Deus sobre a vida deles. Não que Deus não queira, mas eles estão cada vez mais longe. Que dor na alma, não é, meus amados irmãos? Sabe o que acontece? Quando eles dão conta, já estão muito longe. Cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Depois nós temos uma terceira situação, uma terceira aplicação, que tem a ver com alguma coisa. Exortai-vos mutuamente. Ninguém gosta que o chamem a atenção. Está tudo bem, não há problema absolutamente nenhum. Estás quase a bater no carro da frente. Não tem problema, eu consigo parar. Depois é quando olhou para o lado, quando olhou para a frente, já se sentia dentro da bagageira do próximo carro. O que aconteceu? Vejam o que a Bíblia diz. Venha, por favor, comigo. Eu projetei este texto em 3 versões e diz: pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros. Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Na NVI, no último texto que eu projetei ali, diz: encorajem-se
uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo a que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, o perigo de perdermos a vida eterna. Amados irmãos, quando nós olhamos para este texto, há alguma coisa que nós precisamos de entender rápido. Existe um perigo. Segundo, enquanto igreja do Senhor, nós devemos de cuidar uns dos outros. Se você tiver um pico no dedo, você não vai tirar? Sabe quem é que não gosta? O dedo. Porque quando você puser lá o alfinete ou a agulha para tirar, aquilo vai fazer impressão e se calhar até doer um bocadinho. Mas é necessário. E, amados irmãos, muitas vezes nós precisamos de cuidar dos nossos irmãos, ajudando-os a voltar ao caminho, mas mostrando-lhes qual é o caminho. Há duas coisas que sempre acontecem. E uma delas é: eu não quero que a pessoa fique triste comigo. Quando eu era miúdo, na escola, sempre que nós caíamos, a funcionária lá da escola desinfetava as feridas. Sabem com o que é que eles desinfetavam naquela altura? Esqueçam betadine, que eu não me lembro disso nessa altura. Lembram-se com o que é que desinfetavam? Água oxigenada. Quando eles punham água oxigenada, aquilo ficava logo tudo branco a ferver. Era eles a porem água oxigenada e os miúdos a correrem. Quem é que é desse tempo aqui da água oxigenada? Afinal não sou só eu. E a seguir punham o mercúrio, que também não era tão simpático assim. Depois vieram aí umas coisas muito simpáticas. Mas sabem, já naquela altura havia umas coisas mais simpáticas. Mas sabem o que é que a minha mãe dizia? Isso não faz nada. Amanhã está mais infectado do que hoje. E lá punha água oxigenada também. E, amados irmãos, prezados irmãs, às vezes nós não queremos chegar ao pé do nosso irmão e dizer: irmão, olha o que a Bíblia diz, é isto. O que a palavra de Deus diz é isto. E mostre-lhe pela Bíblia que é melhor do que as suas palavras. E sabe o que acontece? Você está simpaticamente a ajudá-lo a ir para o inferno. Alguém é simpático assim? O nosso amado irmão, um dia, ele tinha um problema grave de diabetes. E um dia ele chegou a um culto e pediu orações. E o nosso irmão, ele estava há 1 ou 2 dias de fazer uma cirurgia para amputar uma parte de um dos pés. E sabe uma coisa? Ele estava contente. E eu não conseguia entender o contentamento dele. E ele depois explicou-me. Ele tinha várias pessoas na família com os mesmos problemas. E porque resistiram aos tratamentos durante algum tempo, as consequências foram muito grandes. E ele, porque sempre fez os tratamentos que lhe foram, mesmo aqueles mais complicados, ele, sendo mais velho, estava numa situação melhor. Amados irmãos, às vezes nós precisamos ter a coragem de deixar que Deus nos ajude. E precisamos ter a coragem de pegar na palavra de Deus e de mostrar o que ela diz. Uns aos outros. Veja o que é que a Bíblia diz. Exortai-vos mutuamente, uns aos outros. E olhe, se você perder um amigo, você mesmo assim vai preservar a sua consciência. Há um ditado nos Açores
que é assim, quem diz a verdade já na janta cá hoje. Às vezes nós precisamos da verdade. O perigo de perdermos a vida eterna. Olha, veja logo o que diz a palavra de Deus. Tomamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Se eu pudesse, eu amarrava os irmãos todos uns aos outros. E dizia assim, Deus, nós vamos todos para o céu, então vamos ficar todos amarrados para nenhum ficar para trás. Isto não resulta, por isso eu nem sequer me dou ao trabalho. Mas sabe qual era o meu desejo? É que ninguém, nunca ninguém, ficasse para trás. E sabe o que o diabo quer? Deixa lá ver quem é que eu vou conseguir puxar para trás. Aquele, se calhar, com uma rasteirazita, já fica. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Irmãos, e o proveito da palavra. Veja o que a palavra do Senhor diz. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Há um exemplo que a palavra de Deus nos deixa de um homem extraordinário chamado Noé. Sabe o que Noé fez? Pregou. E a mensagem deles era simples. Há uma coisa que vocês não sabem o que é. Chama-se chuva. E Deus vai mandar muita. E sabe o que eles faziam? Riam-se dele. Mas a chuva vem aí. Está bem, não é? Depois outra vez com aquela coisa da água, está bem. Até o dia em que Noé entrou na água. Ou melhor, entrou na arca. E Deus fechou a porta da arca. E a chuva começou a cair. E eles ficaram. Amados irmãos, prezadas irmãs, esse dia vai chegar. Não do dilúvio. Porque dilúvio não voltará a haver. Porque Deus prometeu que não voltaria a destruir a terra pelo dilúvio. Mas Ele vai vir buscar a sua igreja. A porta ficará fechada. Por muito estranho que isto pareça, por muito que as pessoas digam, mas ele já disse isso há tanto tempo, esse dia vai chegar. E, meus amados irmãos, nós precisamos estar prontos, preparados, avisados e precisamos de ser os avisadores, os pregoeiros da justiça, como foi Noé, porque o dia vai chegar. E Deus irá buscar a sua igreja. Que Deus abençoe os meus amados irmãos e irmãs e que nós possamos guardar no nosso coração esta palavra. Querendo Deus, na próxima sexta-feira nós iremos continuar a estudar a carta aos Hebreus e próxima sexta-feira não. Próxima sexta-feira será um culto especial. Estava-me a esquecer disso. Porque será o culto em que os nossos irmãos que irão descer às águas, eles irão dar testemunho para o batismo aqui. Será um tempo muito especial. E então, meus amados irmãos e prezadas irmãs, logo a seguir nós iremos então continuar a estudar a carta aos Hebreus. Ainda voltarei ao capítulo 3, porque queria fazer mais algumas considerações sobre este texto tão importante.